Qual é a estratégia que a gente utiliza? É fazer com que o paciente ele participe da cirurgia acordado. Então, a gente expõe o tecido cerebral e a gente estimula uma série de regiões enquanto, concomitantemente, o paciente está acordado e se comunicando verbalmente com a equipe cirúrgica ou com a equipe que está em sala prestando esse atendimento. E para isso é feita uma cirurgia com o paciente acordado. E é claro que existe toda uma situação de controle do ambiente, né? É claro que é sempre um momento muito peculiar quando nós recomendamos para o paciente que ele vai precisar não só passar por uma neurocirurgia, como vai ser um procedimento com ele acordado. Tem que ser um preparo psicológico muito bom. Tem que ter todo né? um preparo, uma conversa, um diálogo do médico, cirurgião com o paciente, para que ele entenda a necessidade dessa cirurgia, por que ela precisa ser feita com ele acordado, por que ele... Ali não é filme de terror, ali o objetivo é justamente preservar a função da linguagem do paciente. E é claro que existe todo um preparo para que isso ocorra da forma mais tranquila possível. Os pacientes perguntam, poxa, mas como é que você vai abrir minha cabeça e eu vou estar acordado? E aí é claro que é fundamental a ajuda dos colegas anestesistas. Nós precisamos, aí, com técnicas muito refinadas, de anestesiar as estruturas que de fato geram dor. E, curiosamente, Marcelo, quando a gente estabelece aí o planejamento para uma cirurgia, as regiões que nós precisamos, os planos, os tecidos que nós precisamos atravessar para, de fato, chegar no tumor cerebral, não são todos eles que geram estímulo de dor. Então, por exemplo, o nosso couro cabeludo, ele sim possui uma série de terminações nervosas que são as extremidades dos neurônios e que ali sim eles são responsáveis por carregar os estímulos de dor. Então, qual é a estratégia que nós utilizamos? A gente utiliza alguns tipos de anestésicos que justamente bloqueiam essas regiões em que, por exemplo, ali na foto ilustrada ali tem a imagem ali de uma incisão cirúrgica na região temporal direita do paciente. A gente faz todo um bloqueio anestésico daquela região para que a gente possa fazer a incisão cirúrgica e o paciente não sentir dor. Até porque não dá para fazer uma cirurgia com o paciente acordado e ele sentindo dor. Então, existe todo um refinamento técnico, né? Seria impossível. O tecido cerebral propriamente dito, ele não costuma deflagrar um estímulo de dor. Então, é possível remover regiões cerebrais e é possível remover tumores no cérebro sem que o paciente sinta dor. Mesmo aquela capa que envolve o cérebro, que é a meninge. Essa é uma outra estrutura que também possui terminações nervosas livres e que é necessário um refinamento técnico para que a gente possa atravessar essa estrutura e o paciente não sentir dor. Então aqui, olha, você está personalizando. Olha só, explica esse filme aí pra gente. Então vamos lá. Aqui do lado esquerdo a gente tem um tecido cerebral exposto, em que eu estou utilizando um instrumento ali para estimular as regiões cerebrais. E aqui notem que o paciente ele começa a ter movimentos na sua boca que são justamente o momento em que a gente identifica a área cerebral responsável pela musculatura da boca. Você pode repetir esse filme vamos passar aqui do lado esquerdo. Aqui é o instrumento que eu encosto na região do cérebro exposto e com isso eu consigo estimular regiões específicas. Olha lá a língua dele mexendo, Isso, né? A língua ela mexe ali de uma forma sutil. É claro que é importante que a pessoa que está observando o paciente tenha, obviamente, uma formação técnica para detectar essas nuances que demonstram aí que nós atingimos a região cerebral que a gente precisa preservar. O próximo vídeo é o momento em que a gente detecta a área cerebral que movimenta, que controla os movimentos do ombro e do braço do paciente. Então, notem que em determinado momento ele começa a ter alguns abalos que são sutis. Notem a movimentação. Aí. Esse é o momento que a gente consegue identificar que nós estamos ali em cima da área cerebral que controla os movimentos do braço. Ou seja, você personalizou aquela área você já sabe que... Não, eu vou ficar longe Exatamente. daqui. Exatamente.
Muito bom, muito bom. Só uma pergunta, até o Gui me perguntou, né? Mas isso você tem que estar em hospitais de ponta, hospitais... É fácil achar essa técnica? Por exemplo, aqui na cidade de São Paulo... Marcelo, curiosamente, a cirurgia com o paciente acordado, ela já existe há muitas décadas. Na verdade, é uma técnica que foi descrita no começo do século passado. Mas é claro que de lá para cá, uma série de questões, de métodos de segurança tornaram esse procedimento mais reprodutível, né? E é uma técnica que hoje é muito mais segura do que, obviamente, era no século passado. Mas, apesar de ser algo extremamente interessante e algo que todas as pessoas que conhecem essa técnica pela primeira vez, de fato é algo realmente muito interessante, curiosamente, a tecnologia que nós precisamos não é exatamente coisa de outro mundo. Então, aqui dentro da cidade de São Paulo, existem vários centros de neurocirurgia, vários hospitais em que é possível realizar essa mesma técnica que eu acabei de mostrar aqui. Bom, aí você mapeou, individualizou lá, olha... Essa área motora desse paciente é nesse lugar, eu vou navegar por outro lugar, enfim. Começamos a cirurgia com o paciente acordado. Esse paciente consegue conversar, consegue se comunicar, consegue fazer atividades durante a sua cirurgia? Marcelo, isso é fundamental, na verdade. A pessoa, para que a gente consiga efetivamente mapear as áreas cerebrais, a gente precisa que a pessoa esteja completamente acordada, lúcida e se comunicando. Então vamos mostrar aí. Vamos lá. E nesse momento aí a gente faz o mapeamento da área da linguagem. O alfabeto. Fala direto o alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, E ali atrás você está operando. Exato. Agora vem um detalhe que eu vou explicar. Bom, notem que esse é um paciente jovem que possuía um glioma, tá? Em uma região cerebral na área frontal esquerda, né? Então, de novo, um hemisfério cerebral dominante para a linguagem. Então, geralmente, as cirurgias do hemisfério dominante, elas são, de fato, mais desafiadoras para o neurocirurgião, porque tem toda aquela questão relacionada à linguagem. Algo que, no hemisfério cerebral direito, geralmente, nós não encontramos esse obstáculo a mais, né? E aí, esse é o momento em que nós pedimos, por exemplo, para o paciente falar o alfabeto e, concomitantemente a isso, eu vou estimulando as áreas cerebrais. E em determinado momento, quando vocês perceberem no vídeo, ele não consegue falar a próxima letra do alfabeto. Ah, olha tá? só. Então, esse é o aqui no momento vídeo. que a gente detecta ali o que a gente chama de bloqueio da fala. Ou seja, a gente detecta a região cerebral e que ele, quando estimulada, o paciente ele não consegue falar mais. Você repete o vídeo, aí você Vamos lá. mostra pra gente. Vamos falar agora sem enxergar o alfabeto. Fala direto o alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, Até aí tá indo tudo bem. K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. Aí, Interrompeu. interrompeu. Ou seja, você estimulou aquela área. Exatamente. Esse é o momento em que eu detectei ali no mapeamento cerebral uma das áreas relacionadas à linguagem. Vale lembrar que não é somente uma única área, né? É uma região bastante ampla e que por isso a gente precisa fazer um mapeamento bastante extenso e é fundamental que o paciente esteja acordado, participativo e se comunicando bem. Aqui ele está no final da cirurgia. Exato. Eles saem bem da cirurgia, né? Porque a gente tem... Exato. Então notem, né? É claro que a dificuldade como o paciente vai sair da cirurgia é algo extremamente individual, não é? Depende do local do tumor, depende também de condições relacionadas à própria saúde do paciente. Então, notem aqui na tela, no vídeo, né, que é um paciente jovem que, de novo, possui um glioma e é um paciente saudável e que logo após terminar uma cirurgia com ele desperto, como ele ficou acordado durante a cirurgia inteira,
Quando termina a cirurgia, ele simplesmente está acordado. Isso é muito importante para a recuperação funções do paciente, né? Então, a gente tem notado cada vez mais que a cirurgia com o paciente acordado, ela não só aumenta a segurança no que diz respeito à identificação das regiões críticas do cérebro, particularmente aquelas relacionadas à linguagem, como também nós percebemos que essas pessoas se recuperam mais rápido da cirurgia. Muito. Isso encurta. Internação mais curta. Internação mais curta, eles conseguem voltar para casa mais rapidamente e, claro, com a função preservada. Isso que é importante, né? Exatamente. Aliás, a linguagem é a razão de viver, né? Se a gente perde a linguagem, tanto motora quanto... Sim. Aí a vida meio que perde o sentido. É muito difícil, Marcelo. É muito difícil. Operar um paciente acordado, como você falou, você tem que fazer uma bela psicoterapia, você tem que orientar o paciente tem que estar muito tranquilo. Mas uma parte desses pacientes não vai ficar acordado, né? A gente já sabe que tem paciente que tem pavor de fazer ressonância, ainda mais uma cirurgia. Há segurança mesmo no paciente dormindo, anestesiado? Aí é que está, Marcelo. Existem alguns aspectos que realmente dificultam a realização da técnica com o paciente acordado. Então, por exemplo, se nós tivermos uma pessoa que antes mesmo da cirurgia, ela já possua, por exemplo, um comprometimento grave da fala, a gente sabe que a cirurgia com o paciente, com ele acordado, não vai nos auxiliar nesse processo. Então, não são todas as pessoas que possuem indicação de cirurgia acordado que, de fato, vão ser submetidas a esse procedimento. Ou, por exemplo, algumas pessoas que possuam um quadro de ansiedade que, mesmo com todo um trabalho de psicoterapia e, eventualmente, até o uso de medicações para ajudar esse paciente nesse momento dificílimo da vida dele, nem sempre é possível, né? Então, é claro que o neurocirurgião ele tem que estar preparado para entender as dificuldades do paciente e, claro, estabelecer o melhor plano terapêutico de modo a seguir aquele objetivo, de ressecar o máximo de tumor, mas preservando a função dele. Mas eu digo, quando o paciente está anestesiado, existe a monitoração eletrofisiológica que você consegue identificar aquelas áreas e dar um padrão de segurança de navegação para ele? Existe, sim, a monitorização neurofisiológica intraoperatória, que ela é justamente feita aí, geralmente com o auxílio de um outro profissional médico que nos auxilia e que tem essa relação extremamente de confiança com o cirurgião. É possível mapear e identificar uma série de regiões cerebrais, mesmo com o paciente anestesiado, tá? Então, mesmo com ele anestesiado, dormindo e etc., é possível realizarmos uma cirurgia com bastante segurança. Com bastante segurança, isso é importante. A grande questão é que a linguagem, se for um tumor muito próximo da região da linguagem, aí realmente sabemos que o padrão ouro, né, que nós falamos, é a cirurgia com ele acordado. É muito importante. Bom, operou, acordou, como é que é o depois da cirurgia, no sentido de, eu vou ficar muito tempo na UTI, vou ficar... Evoluiu isso? Hoje as internações estão mais curtas, o paciente se recupera mais rápido? Na tua opinião, o que você tem a falar a respeito do depois da cirurgia? Claro, Marcelo. E isso é uma situação que vem modificando de uma forma muito significativa nos últimos anos, né? Todas essas tecnologias, o que é que elas fizeram na prática? Geralmente, hoje é possível fazer a mesma cirurgia que antigamente, porém com um tempo cirúrgico geralmente mais curto e de uma forma muito mais segura. Além disso, o preparo pré-operatório é algo fundamental também para que o paciente passe por todo o processo do transoperatório, ou seja, o antes da cirurgia, o durante a cirurgia e o depois da cirurgia, da forma mais segura possível. E existem uma série de linhas de pesquisa que justamente atuam tentando entender quais são as estratégias que podem ser utilizadas para que a pessoa tenha a recuperação mais rápida e segura possível. Hoje, a ideia, a tendência, digamos assim, de uma série de modalidades cirúrgicas é realizar o mesmo procedimento com maior segurança e com menor tempo de internação no hospital.
Eu, particularmente, sou um entusiasta dessa área do conhecimento. Eu acho que o quanto antes o paciente ele puder voltar para o seu lar, para a sua casa e ser reintegrado aí às suas funções, ao seu trabalho, enfim, a gente nota que essas pessoas elas terminam tendo uma recuperação e um retorno às atividades habituais de uma forma muito mais rápida, que é o objetivo, né? Isso depende muito também, não só do neurocirurgião, como a equipe multidisciplinar, né? Cuidados de enfermagem, fisioterapia. Exatamente. Nós precisamos aí de uma atuação importantíssima e fundamental de uma série de profissionais da área da saúde, desde o nutricionista, do psicólogo, do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do fisioterapeuta, enfim, uma série de profissionais da área da saúde que vão auxiliar esse paciente, fazendo com que ele se recupere o mais rápido possível e tenha condições de receber a alta do hospital para casa em boas condições. Para você ter uma ideia, Marcelo, existem alguns centros hoje que permitem que o paciente faça uma cirurgia para a remoção de um tumor cerebral e que ele receba alta hospitalar no mesmo dia. Nossa! No mesmo dia. É claro que isso é uma situação que pouquíssimos centros no mundo, na verdade, oferecem essa perspectiva. E é claro que não depende apenas de um bom neurocirurgião. Aqui é uma situação em que a atuação da equipe multiprofissional, multidisciplinar é fundamental. A estrutura hospitalar ela tem que permitir também essa situação. E, claro, existem aquelas questões relacionadas ao indivíduo, à pessoa. Como ela está vendo todo aquele processo, como ela encara a questão de dessa questão relacionada ao tratamento dela, a sua jornada dentro do hospital, se existe um suporte familiar também que adequado, permita que ela receba alta para casa e dê sequência ao seu tratamento, à sua reabilitação em casa e com boa qualidade. Isso envolve custos também, né? Isso envolve custos, mas a gente precisa lembrar Não, eu que digo reduz custos. reduz custos, mas exige aí um treinamento e uma capacitação de toda essa equipe de uma forma muito significativa. Aqui nós temos... Todo mundo tem aquele folclore, né? Vou operar, vou cortar o meu cabelo, eu vou ficar careca, né? Mas aqui a gente tem umas imagens que mostram justamente o contrário do que as pessoas pensam, né? Você preserva... É importante preservar o cabelo para a maioria dos pacientes. Você preserva a característica do indivíduo. Marcelo, é claro que aqui é uma situação que depende muito do cirurgião que está atuando, né? E claro que cada um tem o seu modo de ver, o seu modo de planejar a cirurgia. O fato da cirurgia ter uma incisão pequena não quer dizer que ela é mais ou menos segura, claro, né? Mas, na medida do possível, a tendência tem sido incisões cirúrgicas menores. Os métodos de precisão que eu falei, por exemplo, existe um método que se chama neuronavegador, que a gente vai mostrar algumas imagens, nos permite um planejamento que a gente consegue saber exatamente onde está o tumor. E com isso a gente consegue fazer incisões cirúrgicas menores e mais precisas. A ideia é que incisões cirúrgicas menores proporcionam também um menor trauma. Exatamente, reduz a inflamação. Reduz a inflamação, reduz a dor no pós-operatório. Então, a gente nota que são detalhes que terminam contribuindo para uma recuperação mais abreviada da pessoa, né? Então, aqui a gente remove uma parte do cabelo. É claro que isso vai depender muito do local onde está o tumor, o tamanho do tumor, qual é a incisão cirúrgica que precisa ser feita, mas, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, que precisa raspar a cabeça toda, por exemplo, para fazer uma neurocirurgia, a tendência e a ideia tem sido essa, de remover a menor quantidade possível, claro, sem jamais comprometer a segurança. A segurança do paciente. Então, aqui, essa é a foto de uma paciente muito querida que eu tive a oportunidade de cuidar dela alguns anos atrás, em que nós realizamos uma cirurgia com uma incisão reta ali na região do lado esquerdo da cabeça, né? E aí notem, depois de 3 semanas, o aspecto, né? Então, assim, é uma pessoa que ninguém consegue perceber que ela foi submetida lá
poucas semanas atrás a um procedimento cirúrgico de altíssima complexidade, como foi o caso eu dessa já paciente. fui fazer exame na beira do leito, no pós-operatório, que eu não achava a incisão do paciente, estava escondida a incisão. Isso é bom para, assim, uma incisão pequena, como você falou, você reduz o trauma, né? Você reduz a inflamação, isso é muito importante no pós-operatório, até o Dr. Fábio Machado abordou isso aqui. E o paciente se sente melhor, né? Sem dúvida alguma. Esse é o que a gente nota. Aqui é um outro exemplo também de uma pessoa que foi operada e aí 2 semanas depois, ela ali já praticamente imperceptível aí o local em que a cirurgia foi realizada. Então, fala aí pra gente, como que é neuronavegar? Como é que é pilotar o avião lá? Olha, Marcelo, neuronavegação é uma ferramenta assim, muito interessante que a gente utiliza também no nosso dia a dia, que ela é como se fosse uma espécie de um GPS. O GPS, o radar, né? Exatamente, que nos indica na pele do paciente onde está o tumor. Então, com isso, a gente consegue enxergando o couro cabeludo, enfim, e os detalhes aqui da região craniana, a gente consegue como se fosse enxergar a distância, né? Aquela visão além do alcance, né? Em que a gente consegue, por exemplo, aqui nesse vídeo, eu demonstro aí o momento em que a gente coloca aquele probe, né? Aquela caneta, digamos assim, e ele nos indica em tempo real onde está a lesão tumoral, que ali está representada na cor azul ali na tela, né? Então notem que é uma ferramenta muito interessante, que com isso a gente consegue aí auxiliar muito o nosso planejamento, planejar a incisão cirúrgica que vai ser feita e qual é a estratégia em termos de angulação que o cirurgião vai utilizar para alcançar aquela lesão tumoral e removê-la. Uma coisa que eu sempre ouvi na neurocirurgia, né? O neurocirurgião ele tem que ter ideia tridimensional. Se não tiver cabeça tridimensional, fica difícil, né? Exatamente. E antes da neuronavegação, você tinha que tentar fazer uma imagem tridimensional de um tumor, assim, olhando para a cabeça do paciente, né? Exato. Se baseando numa tomografia no passado ou numa ressonância. Hoje você consegue fazer isso em tempo real, né? No passado, a gente precisava utilizar outras formas, né? Então, muitos neurocirurgiões andavam com uma fita métrica em que a gente ia lá com a régua, desenhava, media e etc. Mas, assim, em última análise, era um método, digamos assim, que ainda é utilizado na prática, não... faz parte do nosso dia a dia realizar cirurgias sem o neuronavegador, tá? Então, de modo algum, essa tática, essa técnica, ela não é utilizada mais. Por outro lado, a neuronavegação, ela nos dá essa ideia de algo tridimensional, né? E com altíssima precisão. E é com isso que a gente consegue, portanto, estabelecer uma estratégia cirúrgica cada vez mais precisa, com incisões menores e com uma exatidão assim que nos auxilia muito. Me sumiu da cabeça o nome daquele instrumento que os navegadores usavam para colocar no horizonte, para traçar o traço dele. O sextante. Sextante. O sextante. Aliás, tem uma história muito interessante do Shackleton, né? Que quando ele naufragou na Antártida, ele estava lá com todo o time dele e ele guardou 2 coisas: o sextante e eles, com a madeira do navio, eles construíram um barquinho para poder navegar e chegar nas Ilhas Geórgias do Sul até resgatar toda a equipe. Mas o sextante era o que o neurocirurgião fazia no passado, né? Com a régua e tal, com a fita métrica, media e tal. E hoje o navegador tem GPS, tem instrumentos de navegação muito bons que ele sabe exatamente o local onde ele navega, que é o neuronavegador. Exato. Né? E esse neuronavegador, ele incorpora não somente as imagens do tumor, como também daquelas fibras, das áreas cerebrais críticas. A gente consegue carregar todas essas informações e a gente utiliza durante a cirurgia, ou seja, em tempo real a gente tem uma ideia de precisão e da relação do tumor com as estruturas vizinhas de uma forma que realmente nos auxilia bastante.